E aí, uma pergunta interessante, né? O cara, infelizmente, ele desistiu, né? Porque ele não fez uma boa apresentação. Quem dera a Record trouxesse esse programa de volta, falando de nostalgia aqui, né? Quem dera. O Ídolos era um programa sensacional. E aí, como é possível? Qual é a característica do som que nos permite distinguir um som diferente do outro, né? Ou seja, eu pego aqui uma caixa de som e coloco lá os dois com a mesma intensidade, certo? Com a mesma altura. Só que como é que eu vou saber que esses sons são diferentes? Como é que eu consigo distinguir isso? A física vai chamar essa distinção. E como a gente pode distinguir isso? A palavra chamada timbre. Com certeza você já ouviu por aí essa palavra, timbre. Então, o timbre está relacionado à forma da onda. Então, é o timbre que nos dá a qualificação de conseguir interpretar diferentes sons. Ou seja, porque eu sei que uma guitarra é uma guitarra e um contrabaixo é um contrabaixo. Porque eu sei que aquele som que está tocando é um teclado e aquele som é uma guitarra que está tocando. Porque eles têm timbres diferentes, mesmo que eles estejam tocando em frequências iguais. Por exemplo, um teclado, quando está tocando na nota Lá, a guitarra também toca na nota Lá. Ou seja, você e podem estar com o mesmo volume, ou seja, mesma intensidade, mesma frequência, que seria a mesma altura, só que o que é a diferença de um para outro? A forma da onda é diferente. E aí essa forma da onda diferente que nos faz distinguir a diferença desses instrumentos e a gente chama isso de timbre. E aí tem alguns exemplos aqui, né, de formas de ondas diferentes. A gente tem uma diapação, essa diapação ela é usada, né, para afinar instrumentos musicais, porque a frequência que ela emite quando você toca nela é cerca de 440 Hz, né, que é a nota conhecida como a nota Lá. A gente tem uma flauta, você vê que a forma da onda da flauta é diferente da forma da onda da diapação, né? Que é também diferente da forma da onda de pessoas falando, pessoas conversando, que também é diferente da forma da onda de uma guitarra. Então, de repente, eu posso colocar isso aqui em caixas de som e elas ficarem com a mesma altura, ou seja, se ficarem com a mesma altura, seria o quê? Ou eles estariam todos com a mesma frequência. E também com a mesma intensidade, ou seja, o volume lá estaria o mesmo. E ainda assim, eu conseguiria distinguir quem é quem. E como eu consigo distinguir quem é quem? A partir do timbre. Então, são três características importantes, né? Primeiro, a gente tem a altura, está relacionada à frequência. A gente tem a intensidade, está relacionada ao volume e à amplitude. E a gente tem o timbre, que está relacionado à diferenciação dos sons, né? Como eu consigo diferenciar o som de um cachorro e o som de um gato? É a partir do timbre e não da frequência, porque de repente eles podem falar, eles podem emitir sons com frequências iguais, né? E o que vai me permitir diferenciar eles é o timbre. E já caiu questão do Enem com esse tipo de pergunta.